Metodologia. O que é, qual é a melhor e como usar. Para você que está com seu inglês travado desde a época da escola, fica nesse vídeo que hoje eu vou te explicar um pouco melhor como você vai agir com mais estratégia nos seus estudos. E aí pessoal, eu sou o Teacher Gabriel aqui da For a Cause. Para você que não me conhece, eu sou professor de inglês e português aqui para gringos. Então hoje nesse vídeo, como vocês viram na thumb, metodologia vai ser o tema que eu vou descomplicar de uma vez por todas para você. Esse nome nada mais nada menos é do que um plano. Você pode até excluir essa palavra da sua cabeça e substituir por plano, porque a metodologia não passa disso. Mas Gabriel, qual que é a melhor metodologia? Não existe a melhor metodologia, não existe o melhor plano. Mas sim existe aquele no qual você se adequa melhor. Agora, se você não tem um pra seguir, aí fica complicado, porque sem metodologia, sem um plano, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então pega o seu caderno aí que eu vou passar para vocês a metodologia da For a Cause, para você de fato conseguir entender como o seu inglês vai desenvolver. Escreve bem grandão aí, meu plano de evolução, porque essa metodologia que eu vou te passar, se você seguir ela à risca, você vai destravar o seu inglês de uma vez por todas. Essa metodologia que eu vou passar envolve 4 pilares. Mas antes de eu começar a citar o primeiro pilar pra você, não se esquece de se inscrever nesse canal e dar o like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito na sua evolução. Se você sempre aprendeu inglês com filmes, séries, músicas, ou talvez com as escolas tradicionais, essa metodologia vai fazer muita diferença na sua vida. Cerca de 500% é mais ou menos o poder da evolução que você pode ter no seu inglês, se você tem uma metodologia para seguir. Se você procura ter um inglês básico rico, esse primeiro pilar é super importante, que no qual eu nomeio de frases úteis pro meu dia a dia. Mas Gabriel, frases úteis não é uma coisa óbvia de se aprender? Sim, porém estamos pulando uma etapa, a etapa de criação. É super importante você saber criar frases, mas se você quer deixar o seu inglês básico rico de uma forma rápida, você precisa ter frases prontas para poder usar naquele momento, onde após o seu subconsciente está lotado de frases prontas, tudo que você precisa é de uma situação para usar. E é por isso que o primeiro link da descrição vai ser um material de frases que eu disponibilizei para vocês com tradução e fonética. Por exemplo, se você está lendo a página do seu livro e está escrito How are you? A fonética vai estar escrita dessa maneira aqui. Ou seja, você não precisa de um professor. Basta seguir com a leitura de uma página por dia que você já vai conseguir evoluir muito bem esse primeiro pilar. Só não se esqueça que 150 frases ainda não é muita coisa. Então não se acomode com seu inglês atual. Ainda existe muito para você poder explorar. Então recursos como filmes, séries e aplicativos vão poder te ajudar muito mais a ampliar as suas frases. Se você quer aprender inglês para poder usar no seu dia a dia com tranquilidade, você tem que ser faminto por frases. Frases para você tem que ser uma coisa insaciável. Segundo pilar, narrativas. O poder das narrativas é uma baita habilidade na qual você vai estar pronunciando por um longo período de tempo. Ou seja, aquele momento onde tá todos os seus amigos balançando a cabeça e reagindo com você, porque é você que está com o poder de fala naquele momento, é você que está contando aquela história, pois você possui o poder da narrativa. Para você conseguir evoluir muito bem esse segundo pilar, você precisa praticar muitos textos, histórias e perguntas. Os textos vão te ajudar a passar informações mais longas. As histórias vão servir para você contar sobre a vida de alguém e, consequentemente, aprender melhor como contar sobre a sua própria vida. Por fim, se você é bom em fazer questões, você consegue manter uma conversa de pé. Vamos supor que talvez você não saiba sobre o tema de manicure, mas se você é bom em formular perguntas, você vai conseguir manter uma conversa de pé sobre esse assunto por muito tempo. Terceiro pilar. Personalidade. Se tem uma coisa que é fato, é que as pessoas não vão querer ter a sua amizade se você somente fala hello, how are you? Então desenvolver a sua personalidade é um dos fatores mais importantes para conseguir se conectar com as pessoas e criar novos vínculos. Você vai precisar de gírias e dialetos, expressões, cultura e frases inteligentes. As gírias e dialetos vão ajudar muito você a ter mais personalidade. Por exemplo, aqui eu tenho um controle em mãos e eu vou falar pra você, segura aí, isso é uma coisa. Mas se eu falo pra vocês em português, segura aí, já é outra coisa. Então gírias e dialetos vão ser isso, segura aí, calma aí. Então são frases mais joviais, que vai ajudar muito você a se comunicar melhor com as pessoas, nesse sentido de impressioná-las, a causar uma boa impressão. Porque você vai estar conversando na linguagem mais atual. Já as expressões são frases um pouco maiores que significam apenas uma coisa. Então são uma sequência de palavras que todo aquele pedaço tem apenas um significado. Talvez seja fazer alguém dar uma risada, talvez seja para negar alguma coisa. Talvez seja para acalmar alguém que esteja preocupado. Então cada expressão é uma frase para causar um efeito em alguém. Vai ser um pouquinho mais complicado porque você não tem como aprender tanto. É uma coisa que você conhece.
Então você não vai trabalhar tanto naquelas palavras de um a um. Mas não se esqueça que é aí que mora o inglês dos avançados. Quanto mais frases como essa você decora, mais personalidade você consegue. Por exemplo, it's not my cup of tea. Repete aí comigo. It's not my cup of tea. Isso você vai usar para negar alguma coisa. Significa, não é minha praia, não é minha vibe, obrigado. Então você vai estar recusando alguma coisa. O problema é que quando você vai traduzir isso por literal, it's not my cup of tea, significa não é minha xícara de chá, ou que não tem nada a ver com a situação que você se encontra no momento. Então nunca traduza isso literalmente. Mas o fato de você conhecer, você não vai ficar mais boiando naquela situação. Pois vamos supor que você está chamando um gringo para jogar vôlei com você. Porém a resposta dele é it's not my cup of tea. Se você vai traduzir isso como não é minha xícara de chá, provavelmente você vai se perder muito nessa situação. Pois o que chá tem a ver com vôlei? Então não se esqueça, expressões é uma coisa que você conhece, pois ela já existe. Seja faminto para conhecer essas frases também. Cultura! Bom, eu não tô falando sobre comida, restaurante, monumentos, eu tô falando de mais frases. Porque uma frase cultural é uma frase que ficou muito famosa naquele país em específico, onde toda aquela cultura do país abraçou e está usando naquele momento. Por exemplo, todo mundo conhece esse vídeo aqui, ó. A gente tá gravando pro YouTube. Já manda uma mensagem pra galera aí, ó. Natalina. Valeu, Natalina! Valeu, Natalina! Ou esse aqui, ó. Então vamos ligar, como é que é? Aperta o número 1, liga. Tá pegando fogo, bicho! Se você é brasileiro e não conhece o Faustão, acho que você nem é brasileiro. E você não concorda que se o gringo falar uma dessas duas frases pra você, você não vai criar um carinho melhor por ele? Ou vai querer até ensinar mais sobre isso? Esse mesmo efeito você pode causar nos gringos. Basta você conhecer e usar alguma dessas frases famosas daquele país. Por exemplo, Houston, we have a problem. Essa frase parece que é Houston, nós temos um problema, mas a história por trás dessa frase é um pouquinho diferente. Essa frase pode ser entendida como fudeu, ferrou, deu ruim. Tudo por conta da história do Houston. Pra você que não conhece, Houston foi uma pessoa que trabalhou na NASA, onde ele tentou conversar com um astronauta chamado Jack, que estava numa missão na Lua. O problema é que assim que o Jack chegou na Lua, eles ficaram sem oxigênio. Então quando o Jack foi ligar pro Houston, ele não falou com um tom normal. Afinal de contas, era a contagem regressiva pra morrer. Então, o que soava naquele telefone naquele momento era Houston, ferrou, eu vou morrer, eu tenho um baita problemão. Então por mais que a frase tenha sido nós temos um problema, o tom da voz dele acabou mudando todo o sentido da tradução. Essa é uma frase muito famosa que você vai conseguir tirar uma risada de qualquer gringo. Mas é claro, se ele for americano. Pois essa frase é muito famosa na América graças ao Houston. Por último, do terceiro pilar, as frases inteligentes. Você precisa analisar muito bem a situação, pois isso é um processo criativo. Por exemplo, se algum gringo falar pra você se acalmar, pois você está muito bravo com alguma situação específica, e ele fala assim: Relax, Gabriel. Turn the page. relaxa, Gabriel, vira a página. Ou seja, deixa pra lá. Você pode responder, por exemplo, No, I don't want to do that. I want to close the book. não, eu não quero fazer isso. Eu quero fechar o livro. Ou seja, colocar um ponto final nessa situação de uma vez por todas. Frases inteligentes não é uma coisa que pode ser ensinada a você, mas sim visualizada por você, desenvolvida de acordo com a sua capacidade criativa. Quarto e último pilar, aulas online. Porque vamos ser sinceros, você não precisa de um professor particular para ficar fluente em inglês. Se você seguir essa metodologia à risca e se esforçar nos seus estudos, você consegue ficar fluente de 1 a 2 anos. Mas lógico, você precisa de muita prática também, de preferência de algumas viagens. Assim você vai conseguir sentir um pouco mais do inglês na vida real. Pois, se trocamos essa situação do inglês para a academia, por exemplo, você indo para a academia sozinho e treinando sozinho, você vai conseguir resultados. Você vai ficar forte. Mas com um professor particular ali, com um coach do seu lado, você com certeza vai ter performance e vai desenvolver muito mais. Afinal de contas, tem dias que a gente quer faltar, tem dias que a gente quer roubar no exercício. Então uma coisa é fato, se você senta sozinho para estudar, a partir do momento que você senta na cadeira e pega o seu caderno, já dá vontade de sair dali o quanto antes. Então isso é o que eu recomendo para você. Faça aulas online para que o seu quarto pilar, que envolve gramática e conversação, tenha performance e dessa forma garantindo também que os outros 3 pilares que eu te passei até agora também tenham performance. Se você quer colocar todo esse plano em ação, chama a gente aqui nesse segundo link da descrição, que eu tenho uma equipe que pode te ajudar com isso. Um professor somente para você de forma online, com aulas personalizadas e que de fato trará resultado para você. Pois você não estará praticando com um monte de pessoas que você não conhece. O professor vai estar ali, 100% online e 100% ao vivo, disponível para você melhorar no que você precisa.
De acordo com as suas dificuldades, você vai receber o ajuste necessário. Então não perde tempo, chama aqui nesse Instagram ou no segundo link da descrição que a gente pode te ajudar. E você não precisa acreditar somente em mim não, acredite nos nossos resultados. Já deixa o like nesse vídeo e confere alguns feedbacks que eu vou deixar aqui nesse vídeo pra você. See you in the next video! Se vocês querem começar a falar rápido inglês, tem uma metodologia incrível, a ForaCals. Tutores particulares, porque daí eles estão ali com você cara a cara, vendo as suas dificuldades, te ajudando no que você precisa. Sei que assim como eu, você já deve ter passado algum tipo de perrengue, seja alguém tá falando inglês e você não conseguir entender. Então, basicamente, a ForaCals, eles ensinam o inglês do dia a dia, não o inglês da vida real. Então, que, gente, não é fácil, real. Só Deus viu as dificuldades que eu passei aqui. Porque eu vim sozinha pra um país que eu não conheço e sem falar o idioma. Eu iniciei as minhas aulas com a ForaCals e quando eu cheguei aqui na Europa, conseguia pedir um táxi, não sabia nada. Agora eu saio, eu consigo ir no restaurante, eu consigo fazer compra, eu pego o táxi, eu faço tudo. Galera, acabei de ter mais uma aula com a ForaCals e eu tô muito feliz porque eu tô avançando demais no inglês. E esse ano vai ter turnê nos Estados Unidos, meu bem, vai ter sim. E eu vou estar falando tudo com a ForaCals. Eles têm preços acessíveis demais, vocês nunca vão ver um lugar tão acessível quanto a ForaCals. What do you do? Como que fala, blogueira? Calma aí. 1, 2, 3, 4. Como é infelizmente? One fortunately. One fortunately. One fortunately with me. Great. I have a big family. 2 brothers and 1 sister. Muito bom. Gente, olha só, eu passei muito perrengue nas minhas últimas viagens. Agora, eu sei que se eu viajar, eu não vou passar um terço dos perrengues. Não, a primeira vez que eu saí do Brasil eu não falava nada de inglês. Nada. Aí eu fiz curso com a ForaCals, que me salvaram. Hoje eu falo super bem, mais do que devia. Tá vendo, pessoal, a importância do inglês? Principalmente na área profissional, pois a Tia Giga tá aqui pra ajudar vocês. Como vocês viram aí na gravação, né, gente? Eu ri, me diverti. E o Gabriel, ele é bem jovial, gente. Então não fica aquela coisa robótica, né, que a gente tá acostumado na escola, na sala de aula. Cara, eu vou falar pra vocês que tá um pouco difícil, tá? Muito ruim você tá num lugar onde você não consegue entender o que as pessoas falam, que você não consegue falar. Eu não vejo a hora de eu estar falando inglês logo. Com a ajuda da ForaCals, isso vai ser possível, sério. Então, basicamente, a ForaCals, eles ensinam o inglês do dia a dia, não o inglês da vida real. Consegui fazer o pedido no Mac, foi bem fácil até. Fiquei nem 2 minutos no caixa. Graças a ForaCals. A gente tava conversando aqui em inglês, fazendo uma aula super descontraída, muito legal, gente. Super indico pra vocês, ForaCals. Eu acabei de sair de uma aula de inglês, talvez seja uma das últimas antes da minha viagem. Eu procurei alguém que fizesse comigo conversação. É possível, Christian. Eu falei, putz, é possível. Então, cada aula é uma aula totalmente diferente, muito divertido. Tô aprendendo aos poucos. Muita gente às vezes não faz porque trabalha, porque não tem tempo. Mas, gente, é muito flexível os horários. Por exemplo, agora, quase meia-noite, eu acabei de finalizar minha aula. Ele falou várias coisas, falou que ia começar a treinar, falou que ia começar a estudar, que ia aprender uma língua nova, que ia investir em você. Eu convido vocês a conhecer a ForaCals, que tá com ótimas promoções. Eu faço sua aula de inglês agora, meu filho. Bora virar, ó, gringos, entendeu? Gringos. Gente, aqui a gente tem teachers particulares que vão te ajudar com a língua. Você vai escolher o horário, o dia de aula e quantas vezes na semana você quiser fazer para você aperfeiçoar de uma vez por todas o seu inglês e isso não ser mais um empecilho na sua vida, tá? Espero vocês aí chamando a gente lá no Instagram pra gente explicar todos os planos e todas as condições para vocês, tá? Inclusive, tem um descontinho lá esperando por você, então corre lá para você não perder essa oportunidade de desenvolver o seu inglês de uma vez por todas, fechou?